Sejam todos muito bem-vindos ao canal OSM Pro, o melhor canal do mundo de Online Soccer Manager. Hoje é a quinta jornada do modo carreira e vamos defrontar um ex-campeão nacional, Zé Tigresa, campeão nacional 2020, joga na sua própria casa, nós jogamos fora e desta vez optámos por ir num 5-4-1. O mercado de transferências hoje foi mau comparado ao de ontem, o de ontem correu bem, até jogámos em 4-3-3. Hoje as coisas são diferentes, não vendemos aquilo que esperávamos e por isso ficámos agarrados nos jogadores, voltámos a ter apenas um avançado, temos 5 defesas, sendo que 2 deles até são maus, temos apenas 4 médios disponíveis, portanto só podíamos jogar num 5-4-1. Esperemos para amanhã conseguir vender alguém, porque é muito importante vendermos, porque se não vendermos vamos estar limitados neste tipo de táticas. Já mandei o Olheiro ir buscar jogadores de 80 e tais, que é para eu ter mais opções. Até no banco de suplentes, neste momento os suplentes têm nota 60 e tudo isso importa. Hoje jogamos então num 5-4-1 defensivo contra o nosso amigo Zé Tigresa. Vai ser um duelo difícil de bater. Um empate fora não era um mau resultado. Vamos lá então começar, bora lá. Jogo na casa dele, vai começar Maccabi Tel Aviv contra Wisla Krakow. Que começa o jogo. Primeira oportunidade? Não, não é. É um cartão amarelo para o Zé Tigresa. Parece longe demais, mas Erling Haaland vai tentar fazer 1-0 e não consegue marcar. Certeza absoluta quase que o Zé Tigresa vai jogar em 4-3-3. Olhando para a equipa dele, só podia jogar em 4-3-3 porque ele tem 3 avançados e 4 médios. Portanto, 4-4-2 não acredito que ele jogue, portanto vai em 4-3-3 quase certo. Até agora 2 oportunidades para eles, uma para nós. O jogo está mais ou menos equilibrado, mas ainda é muito cedo para tentar tirar um balanço. Ele está com mais remates que nós, bastantes mais remates. Agora consegue 3 remates seguidos, tem uma oportunidade perigosa e felizmente as bolas até agora não entraram. Rafael Leão a falhar aos 31 minutos. Nós a ter também algumas oportunidades através de Mbappé, o avançado. Jamal Musiala leva um cartão amarelo. Agora mais uma oportunidadezinha no fim. Portanto, olhando para o jogo, está mais ou menos equilibrado. Um bocadinho mais pendor para o Zé Tigresa. Vamos ver como é que corre a segunda parte. Canto perigoso. Toni Kroos tenta fazer o golo. Bora Toni. Falhou. Toni Kroos a não aproveitar o canto e a bola vai à trave. É a nossa grande oportunidade até o momento. Podíamos ter feito aqui um golinho. E temos mais uma grande oportunidade. Mais uma oportunidade, não é grande. E o jogo está mais ou menos bom para nós até o momento. Com alguns remates da nossa parte. Uma substituição para eles. Ai, a expulsão, malta, a expulsão. Acabou, forra, ainda me assustei, mas ainda tivemos uma oportunidadezinha. Bom jogo, estou muito satisfeito com a nossa equipa, estou triste pela expulsão, mas com a nossa equipa estou satisfeito. Vamos aqui às estatísticas. Ora bem, então temos o 0-0, olhando para as estatísticas, 7 remates a 5, contra 5-2-3. Surpreendemos o Zé Tigresa, pensei que ele fosse no 4-3-3. Nós metemos um 5-4-1, também para dificultar-lhe a vida, mas a não ser eficaz. Mas gostei, o resultado em si é bom. E agora temos 2 jogadores suspensos para o próximo jogo. Significa que só temos 2 médios disponíveis se não fizermos nenhuma venda. Vamos pôr aqui o advogado a funcionar e vamos mudar os jogadores que estão à venda. Portanto, vamos pôr à venda quem... Ai, mas não posso, malta. Isto é um problema. Porque são 2 jogadores que são para ficar na equipa. É um médio defensivo e um médio ofensivo de 21 e 20 anos. Jamal Musiala e Caicedo, que melhoram muito nos treinos e amigáveis. Portanto, não faz sentido eu estar a vender estes jogadores. Não faz sentido nenhum eu estar a vender estes jogadores. Para já vou pôr este médio à venda. E vamos retirar o Bastoni. Portanto, aqui posso pôr este defesa também, este guarda-redes também. Aqui posso pôr 2 jogadores. Quem é que vão ser? Epá, eu gosto do Musiala, não faz sentido estar a tirá-lo. Vou continuar os que eu tinha. Portanto, Toni Kroos e vamos pôr Verratti. Um bocadinho mais baratos. E no ataque não podemos pôr ninguém. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está certo. 6 jogadores à venda. O estádio vai passar de nível. Para o nível 2, daqui a 2 horas. E quanto às vendas não podemos fazer mais nada. Mas para o próximo jogo temos uma tarefa dificílima pela frente. Se não conseguimos contratar,
nós vamos ter dificuldades. O Scout está aqui quase a vir. Amanhã de manhã já está pronto. Vamos olhar para os resultados. Vamos olhar aqui para os resultados. Zé Tigresa empata contra nós. Temos o Andrei a perder na sua própria casa com o Johnny Costas. Com expulsão no início. Muitas expulsões até ao momento. Carlos Gratival empata com o Estrilho. O Estrilho que vai em primeiro lugar. Consegue aqui um empate que podia ter dado uma vitória. Ele jogou bem. Duarte Inácio, 1 igual com o Lil Jeep. Temos o João Rodrigues, 1 igual contra o King. Temos o Pinto Blue, 0-0 contra o Cascão. O Metusalém Severino a perder em casa com o Simões. Grande resultado do Simões a ganhar fora de casa. Importante para o Simões. Medinas a perder também na sua casa com o Messi CR7 que falha um penalti. E consegue uma vitória importantíssima. Malta, este evento de transferências veio mexer com algumas coisas. Atenção a isso. A liga está super equilibrada. Estrilho mantém o primeiro lugar, mas Johnny Costa e Simões aproximam-se. Nós estamos em quarto lugar, descemos uma posição. Aliás, 2 posições, não? 2, acho que foi 2. Zé Tigresa em sexto, Cascão em quinto. Portanto, isto está tudo muito parecido. Cá em baixo, Messi CR7 sai do último lugar com uma grande vitória. Ele também sobe na classificação a nível de plantel. É, neste preciso momento, o melhor plantel da liga. Olhando para o plantel dele, conseguimos ver que é um plantel recheado de estrelas sem ativar bónus de nacionalidade. Okay? Ele teve muito sucesso nas vendas de hoje, ao contrário de nós. Isso deve ser um fator. Ele não está a colocar à venda jogadores de 100, está a colocar à venda jogadores de 90, que são vendidos muito mais facilmente. Nós estamos a colocar jogadores de 100 porque não queremos vender os 90. Portanto, estamos prejudicados nesse aspecto. Okay? Não são boas opções. Mas é assim, eu estou a pensar num plantel um bocadinho a longo prazo e às vezes posso tomar más decisões e isto pode-se vir a tornar uma má decisão. Logo se verá como é que as coisas resultam. No próximo jogo defrontamos João Rodrigues em casa e depois temos jogo para a Copa, para a Taça. João Rodrigues treina o Willem. O Willem está neste momento em último lugar e jogamos na nossa casa. Portanto, temos condições para ganhar o João Rodrigues. Em termos de plantel, ele está... onde é que está? Em 13º, 243 milhões. Continua um plantel bastante forte. O nosso está um bocado mais forte. Portanto, vai ser um adversário muito complicado que se eu não vender jogadores, não sei como é que vou jogar. Portanto, não posso jogar em 4-3-3 nem noutra tática qualquer. E aliás, 4-3-3 contra este adversário era um suicídio. Ele tem uma defesa absolutamente formidável. A defesa dele é muito boa. O plantel dele está muito forte. Falta-lhe meio campo e ataque, mas defensivamente está brutal. Portanto, não sei ainda como é que a gente vai jogar amanhã. Ainda temos de pensar nisso. Ora bem, continuamos sem sofrer golos. Continuamos a ser a equipa com mais empates. Não somos. É o Carlos Gratival com 4 empates, minha Nossa Senhora. Mas somos a melhor defesa. O ataque é que podia ser melhor. Mas pronto, é a vida. Ora bem, maltinha, nesta liga de grupo nós não conseguimos fazer a tática contra o Messi. Eu até vou saltar. Eu não fiz a tática, não sei o resultado. Perdemos 2-0. Pronto, não fiz a tática. Confesso que estava a meio da tática e eu mandei vir comida quando estive a trabalhar até às tantas. Cheguei, era quase 9 horas. E chegou a comida, porque eu podia pedir por causa do trabalho. Chegou comida e eu estava a meio da tática. E quando eu fui lá atender a comida, este jogo simula antes dos outros. Quando fui lá atender a comida e voltei, depois fiquei com aquela excitação da fome, fui comer um bocado e tal. Quando voltei, já tinha simulado. Fogo, anda azar. Paciência. E eu até queria continuar a testar o 4-4-2, assim não fiz o alinhamento. Ele alinhou aqui alguns jogadores, no princípio sozinho. Não sei, mas pronto, foi uma derrota, é uma derrota. Ora bem, nesta batalha de grupo as coisas são diferentes. As coisas aqui correram muito bem, enquanto no modo carreira hoje não foi um bom dia, aqui foi um dia muito bom. Mesmo a nível de grupo tivemos muito bem. Nós somos a equipa do Objetivo 7, mas estamos muito bem no plantel e somos neste momento o plantel mais valioso. Vamos para este jogo com essa confiança e vamos arriscar o 4-3-3. Enquanto que ontem fomos em 4-3-3 no modo carreira, hoje vamos em 4-3-3 na batalha. Jogo contra o Enigma. Vamos jogar, malta. Eu gostava muito que corresse bem. Precisamos de ser eficazes. Bora lá. Fora de casa eu meto o 4-3-3 um bocadinho mais defensivo. Não gosto de ir assim também à maluca. Vamos ver como é que nos corre hoje esta simulação, que estamos a perder a batalha. Precisamos de dar a volta a isto. Intervalo 0-0. Gol!
Mané. Sadio Mané aos 66, golo importante para nós. Ei, Fónix. Um igual, Camacho. Vai acabar empatado. É pena que estávamos a ganhar, é pena. Aí jogámos muito bem, malta. Merecíamos a vitória, porra. Cá está a diferença do plantel a fazer aqui a diferença na estatística. Dominámos completamente o jogo. A nível de remates, de posse de bola, foi um domínio absoluto. Mais 30% de posse de bola. Mais 7 remates, mais cantos. Vamos ver a jornada de hoje, malta. Precisamos de uma boa jornada. Simões a ganhar em casa, boa, finalmente, as vitórias a aparecer. Temos o empate do Vitor fora, o que é um bom resultado. O adversário joga um bocado melhor, mas sai-se aqui com uma boa vitória. Danilo a ganhar em casa, portanto, até agora a jornada perfeita, quase. Nós empatamos fora, que podíamos ter ganho. Aí falhámos um penalti aos 82, malta. Como é que isto é possível? Ai, malta, isto quando temos com azar é de azares atrás de azares. Leandro empata com o Finas. O Finas é o treinador que está a evoluir melhor o plantel. O Leandro faz aqui um jogo equilibrado. O dia de hoje foi importante para nós, malta. Acho que passámos para a frente da batalha com 6 pontos. Ou se calhar empatámos. Se calhar até empatámos. Em termos de valor de plantel, agora descemos bastante. Temos 200 milhões para gastar. 200 milhões para gastar. Bora lá gastá-los. Minha nossa. Ora bem, temos 4 avançados. Temos 3 médios, temos muitos defesas, portanto só me interessam agora as estrelas mundiais, porque temos jogadores para as posições todas. Vamos olhar por preço. Todos os jogadores estão à venda, portanto um guarda-redes de 102, 104 e 102. 102 interessa-me, um avançado, não. Um guarda-redes de 102 também não, portanto faz-me falta defesas e médios. Defesas e médios, deixem-me lá ver o que há. Médios, um de 101, boa, Tony Kroos. Vai já. Defesas, não há nada. Portanto, não há pressa. Se não há, não vamos precipitar-nos a comprar jogadores que não precisamos. Não precisamos, ok? Não há precipitação alguma. Aquilo que a gente vai fazer é esperar que acabe o evento, que é para depois atacar com mais força. Sadio Mané, podemos pôr à venda? Não, não podemos. Então vamos pôr os médios. Estes jogadores que já não vão interessar, podemos pôr à venda. Lembrem-se que por causa do evento ainda podemos pôr 6 jogadores. O evento falta, neste momento, 19 minutos para acabar. Acaba às 11 de Portugal. Quando vocês estão a ver o vídeo já acabou. Ora bem, vamos pôr aqui à venda um destes. Pode ser, por exemplo, este. Ok. Então 6, estão 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boa, perfeito. Perfeito, malta. Este dia de batalhas foi muito bom e estamos agora com um pé, eu diria, bastante avançado no ataque à batalha. Portanto, estamos com o controle da batalha na mão. Vai ser difícil ganhá-lo, vai, mas estamos com o controle da batalha. Porquê? Porque temos melhores plantéis, estamos com uma equipa, estamos com a equipa melhor do que eles, os 11. Portanto, 33-33. Aí a péssima jornada contra a Algéria, Team Crew. Mas que raio de jornada foi esta, malta? Será que nos correu assim tão mal o dia de evento? Como é que está o valor de plantel? Ai, meu Deus. Aí, ó, Rui, ai, com caraças, Rui e X-Skate horríveis. Horríveis. A batalha aqui está quase perdida. Fónix, com caraças. E é isto, o problema destes eventos é isto mesmo. A gente tem que estar muito atenta, muito ativa. Nós fizemos um bom trabalho, a nossa equipa, o nosso grupo. Ainda tenho 140 milhões para gastar. Fónix. Fizemos um bom trabalho, o Leandro também tem dinheiro, o Simões está bom, o Danilo tem estado impecável, o Finas deles tem estado muito bem. Nós estamos a fazer uma boa batalha. Fónix, estou doente com a outra batalha, mas pronto. Malta, vamos aqui ao episódiozinho de ontem. Ler aqui os vossos comentários. Eu errei no agendamento do outro vídeo. Não faz mal, Santana, és humano, por isso podem acontecer erros, mas está bem à mesma. Um abraço aqui para o Gabi Pereira, obrigado pelo apoio. Nós, infelizmente, erramos no agendamento e o episódio de ontem não saiu à 1 da tarde, saiu para aí às 5 ou 6, já nem sei. Nuno Pinto diz-nos, como já disseram, o Rico Fazeres é para mim o melhor youtuber português. Era excelente se conseguisse uma entrevista com ele. Um abraço. Nuno Pinto, obrigado pela mensagem.
Eu já lhe mandei mensagem, ele até agora não respondeu, portanto, até agora não consegui ter acesso a ele, ok? Apesar de já ter tentado o contacto com o Rico Fazeres, não tive resposta. E eu acho que não é muito o hábito dele responder também, ok? Portanto, acho que vai ser difícil chegarmos a ele. Boa vitória com o Okama, parabéns, um abraço aqui ao Henrique, obrigado pelo apoio. Gabi Pereira diz Santana para o Bruno Alves, que é o youtuber que eu vi ontem. Tem que ver a aba em direto, porque ele streama FIFA e mais alguns jogos. Também faz reações aos jogos do Benfica, Porto e Sporting e dos clubes portugueses na Europa. Se quiseres, eu falo com ele e depois aviso-te. Ele é português. Mas é a questão dos conteúdos. Eu tenho que ir muito ao conteúdo de gaming, não basta o stream, ok? O stream é muito da Twitch. A Twitch é que tem muito o hábito do stream. O meu trabalho de YouTube é através de vídeos não precisam de ser necessariamente editados, porque os nossos vídeos diários não são editados, mas tem que ser conteúdo próprio de game. Ou seja, pode ser um jogo qualquer, podia ser FIFA, só que o stream não é bem o nosso propósito. Porque não joga tanto a nível de thumbnails, não joga tanto a nível de rentabilização. Porque as perguntas que eu faço são direcionadas a outro tipo de youtuber. Podia ser muito interessante o Bruno Alves, mas eu acho que não pode ser esse tipo de youtuber. E não vou estar a entrevistar uma pessoa que depois não consigo fazer proveito disso. Portanto, não vou desperdiçar uma entrevista, fazer a pessoa perder tempo e depois não conseguir utilizá-la. Mecânica Simas Turbo diz-nos: hoje, depois de um ano sem jogar OSM, resolvi baixar e infelizmente a minha conta foi deletada. Estava no nível bem alto, mas vou começar do zero. Boa sorte aqui ao Mecânica Simas Turbo. Boa sorte aqui no OSM. A partir do zero dá o teu melhor. De certeza que vai correr bem. Paixão 84 diz-nos: porquê vender jogadores 90 e tal e 100 e tal ou mais, se depois a lista de transferências não existe melhor do que já tens no plantel? Abraço. PS, questionário respondido. Obrigado por responderes ao questionário. Quem quiser responda também, está na descrição do vídeo, é um questionário, é um inquérito. Muito importante, responda em 2 minutos, malta. É muito importante para mim, por causa do curso do mestrado e é sobre o YouTube, sobre vocês. Quanto à resposta, a pergunta é simples, porque nós, para além da lista de transferências, temos o olheiro, não é? E para além do olheiro, mais importante que isso é que a lista de transferências está em constante evolução. Portanto, neste preciso momento, tu estás a ver uma lista de transferências com jogadores a 100, portanto, em que o melhor jogador, por exemplo, aqui está um a 101, um a 89, um a 84. Eu até posso comprar aqui um jogadorzinho. Não tenho dinheiro. Este posso. Eu estou a vender este porque eu sei que não vou. Pois. Sei que não vou ter o número mínimo e depois tenho o número mínimo, meu Deus. Portanto, não posso comprar ninguém. Mas basicamente a lista de transferências que vocês veem agora é uma lista de transferências de agora. Portanto, a lista de transferências daqui a 15 jornadas não vai ter nada a ver com isto. Os jogadores não vão aparecer a 105, vão aparecer a 130, 120, 115, ok? A lista de transferências evolui consoante os valores de plantel da liga, consoante aquilo que é comprado. Portanto, se o OSM vê que estamos a comprar jogadores de 108, vai pôr jogadores a 110, depois a 112, a 115, a 120, a 140. E é assim, isto vai sempre evoluindo. Portanto, a gente está a vender agora para depois ir sempre evoluindo. O processo é sempre o mesmo, é interrupto. A gente tem que estar sempre a comprar e a vender a liga toda. Queremos entrevista com o Riquezão. Eu também gostava, mas infelizmente não sei se será possível. Eu gostava. Ainda lhe vou mandar mail com os vossos print screens a dizer que vocês gostavam que eu o entrevistasse. No Bruno Alves tens que ir ao canal e depois em direto. Diz aqui, já agora vou ver, também não perco nada. Já vi que há aqui muita gente que acompanha este youtuber. Deixa-me lá ver, Bruno Alves. Eu não conhecia. Portanto, em direto, mas é mais de jogos. Aqui tem uma coisa de FIFA, realmente tem. Aliás, fim de Resident Evil e depois tem draft de FIFA. Bem, não percebo. Mas provavelmente ele tem também alguma ligação à Twitch. Não sei, estou a supor.
Mas tem aqui alguns jogos também de outras coisas, não? Mas é pouco de gaming, ok? Portanto não consigo entrevistá-lo por isso mesmo, é pouco de gaming. Eu gostava de entrevistá-lo porque vocês conhecem-no e até podia ser mais fácil, mas é melhor não arriscar. Olá, me tira uma dúvida sobre o capitão, que eu ainda não entendi. Eu sei que o melhor capitão seria o mais velho e melhor do elenco. Só que se o mais velho não for o melhor, e outra, se tiver, por exemplo, um de 30 anos e 80 de overall e um de 31 de 70, qual seria o capitão? Sempre o mais velho. O mais velho ganha sempre nessa prioridade. Ou seja, o capitão é sempre o mais velho. Se for o mais velho e o melhor jogador, melhor ainda. Mas é sempre o mais velho. E tem que ter mais do que 30 anos. Mano, isso já deu agora? Já agora, eu tentei falar com o Ant na live dele, acerca dele participar na entrevista. Mas com tantas mensagens no chat, ele não deve ter visto. Estou feliz que o meu youtuber, streamer, cantor favorito aceitou. Desculpa lá o testamento. Já agora, eu entrei na Premier League e já estava na 15ª jornada. Agora vou tentar ganhar a La Liga. Estou a montar um Osasuna muito forte. Boa sorte, Benedita Trancoso. Eu pensar que era o teu youtuber favorito. Afinal é o Ant. Como é óbvio, estou a brincar. Óbvio que o Ant é um youtuber super completo e nós ao pé dele somos uma formiga em termos de YouTube. Mas ele nos streams não vai responder porque ele tem milhares de mensagens a toda a hora, a todo o segundo. Eu mandei mensagem, ele foi muito simpático e respondeu, ok? Em princípio vamos ter entrevista com ele. Não sei se vamos conseguir entrevista falada, em princípio não, mas provavelmente escrita, não sei, logo se vê. Obrigado, Benedita Trancoso. Já o Fantine. A tática de bola longa é tão ruim assim? Nunca vi ninguém usando ela. Abraço do Brasil, meu mano. Um abraço aqui para o Fantine. A resposta a isso é sim, é mesmo muito ruim. No competitivo é muito raro utilizar-se. De vez em quando utiliza-se, mas é muito raro. É preciso ser corajoso para utilizar. Quem é o Clevo? Ele fala no vídeo, pergunta ao Miguel Castro. Clevo é um youtuber português que ninguém conhece porque ele é conhecido, mas não é conhecido ao mesmo tempo. Mas é português, mas não faz vídeos em português. Ele é um youtuber que fala em inglês. Ele é português, tem morado em Portugal, tem 200 e tal milhões de views, tem 1.3 milhões de subscritores e vai ser um dos entrevistados. Em princípio, entrevisto já amanhã. Ele tem vídeos de Minecraft, ok? Coisas difíceis de fazer no Minecraft, mas ele é sobretudo shorts. Portanto, tem shorts super populares. Portanto, 12 milhões, 10 milhões, 9 milhões, 8. Portanto, milhares de shorts de altíssimo sucesso. E é isso. Está tudo. Acho que li os comentários todos. Será que li? Não sei. Mas antes de fugir, vou confirmar. Tá tudo. Malta, um abraço. Até amanhã. Obrigado por estarem connosco. Amanhã há mais, à mesma hora. Obrigadíssimo, malta. Deixem um like no vídeo. Partilhem com os vossos amigos. Amanhã há mais. Oi? Ok. Falta uma segunda despedida. Malta, obrigado a toda a gente que nos apoia. Obrigado aos nossos presidentes. A quem deixa uma doaçãozinha. Quem deixa um likezinho no vídeo. Obrigado, maltinha. Até amanhã. Fiquem bem.